puderam ofertar, Pai. Abençoe e guarde-os. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar aí, meus irmãos. Confesso que faz tempo que eu não estava, vai fazer quase um mês, né? Aleluia, mas sempre é um prazer estar ministrando a palavra. Eu estava ali, falar para aqueles que pregaram na quinta-feira, né? Todo mundo chegava e falava assim: meu Deus do céu, vou ali, começa a dar um frio na barriga, um negócio. É normal. Estava ali com um friozinho na barriga, falando, Jesus do céu. Mas para a gente é sempre uma honra, um privilégio, poder estarmos ministrando a palavra do Senhor, sendo um canal de bênção. E eu sei que hoje Deus vai falar ao nosso coração, não por causa do pastor, não, mas é porque a palavra de Deus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali Ele se faz presente. Eu sei que Ele já está aqui, com esses louvores maravilhosos que nos leva ao céu, ver tanta entrega, e nós só queríamos trazer uma meditação da palavra do Senhor, para que nós possamos, cada dia mais, se tornar parecido com o Senhor. Algumas coisas que eu estarei falando nesta noite, está neste livro aqui do Timothy Keller, morreu ano passado, né, pastor Rafa? Um dos grandes teólogos contemporâneo, o Deus Pródigo, baseado em Lucas capítulo 15, falando um pouco dos dois, eu digo, quantas vezes eu preguei Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15 fala de 3 parábolas, a dracma perdida, a ovelha perdida e os filhos perdidos. E confesso que durante muito tempo, até é um título de uma das parábolas, é o quê? Filho? Mas quando você começa a fazer um entendimento, você vê que só não tinha um filho pródigo. Os 2 filhos eram perdidos. E eu vou começar hoje, talvez eu termine semana que vem, mas eu gostaria que nós lêssemos o texto, abríssemos aí a sua Bíblia. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 24. Se der tempo, a gente continua, se não, semana que vem, nós damos continuidade nesta leitura. Amém? Amém? Amém. Porque da segunda vez sempre funciona. Fazer um estudo. Amém? Melhor ainda a terceira. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Acha aí, vou dar mais um tempinho, que eu estou vendo gente folheando aí a sua palavra. E nós aqui não falamos mais, abre em qualquer lugar, faça uma cara de espiritual, não. Jesus ama o povo que ama a palavra. Então vamos abrir a Bíblia, a gente espera, não tem. Se tiver muita dificuldade, levanta a mão. Alguém que está no 4º módulo vai ensinar, vai te ajudar aí. Amém? Né, pastor Rafa? E se demorar mais de 10 segundos para achar Lucas, já vai com um ponto negativo para a prova. Aleluia. Amém? O texto diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Fala assim, reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante.
Continuando, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Repete comigo, desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens e de alfaborreira que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Caindo em si, repete comigo, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Repete comigo, eu voltarei para o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vista nele, coloque um anel em seu dedo, calças em seus pés e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Versículo 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Amém? Até aí. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado pelo privilégio de expor, falar, pregar. Senhor, eu sei que o Senhor tem algo lindo para esta noite, eu sei que o Senhor tem algo extraordinário, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. A minha oração é que algo do céu continue acontecendo, para que nós saiamos daqui completamente diferente da forma que nós entramos. Pai, eu te peço que o Senhor faça um funil espiritual no ouvido de cada um, que cada um ouça segundo a sua necessidade, ouça segundo o teu querer, ouça segundo a tua vontade. Espírito Santo de Deus, que não seja eu, mas sim seja o Senhor. Eu mais uma vez me coloco pedindo perdão, Pai, pelas minhas faltas, pelo meu falar, pelo meu pensar, pelo meu agir, pelo meu comportamento. Pai, eu declaro que só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Então, faça a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fala para o seu irmão que está ao seu lado: hoje, o Senhor está nos chamando para voltar para casa. Quando eu olho e observo, como eu já disse, analisando o Evangelho de Lucas, capítulo 15, o Evangelho de Lucas tem 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, ela se perdeu fora. A parábola da dracma perdida, ela se perdeu dentro. E a parábola dos filhos perdidos, que um se perdeu fora e outro se perdeu dentro. E quando nós olhamos a verdade central destas parábolas, deste capítulo 15 do Evangelho de Lucas, aqui nós podemos observar de uma forma sobrenatural o poder do amor de Deus,
o poder do amor ágape, o poder da restauração e da restituição através do amor de Deus. O amor qual é capaz de transformar a vida. O amor que é capaz de gerar novos planos e trazer restituição. E eu li este capítulo até o versículo 24 ou 25, se não me falha a memória, no 25, porque nesta noite eu gostaria de começar analisando um pouco a respeito do filho que se foi. Se observarmos no versículo, deixa eu só achar aqui, no versículo 18, diz que, no versículo 17, diz que ele caiu em si e ele decidiu voltar para casa. E eu queria falar um pouco a respeito de voltar para casa. Quando olhamos para este jovem, Jesus, falando deste jovem, ele atiça, ou ele, como posso dizer, cutuca os publicanos e pecadores. Por quê? Porque esse jovem representa os publicanos e pecadores. E quando nós observamos algumas atitudes deste jovem, atitudes pecaminosas, muitas vezes, eu e você se enquadramos dentro dessas atitudes. E uma coisa que nos chama a atenção, o filho mais jovem, no contexto judaico, ele tinha direito a apenas 1/3 dos bens do pai, porque a maioria dos bens era para o primogênito. E o filho, querendo viver de uma forma insoluta, querendo viver de uma forma pelos seus prazeres, pela sua vontade, ele pede a sua herança. Você já viu alguém requerendo herança de pai vivo? Hoje é natural tudo, né? Eu já falei, se a gente vê o cachorro, o poste mijando no cachorro, fica tranquilo. Esses dias eu ouvi uma muito engraçada. Um rapaz falou para mim, eu comprei um carro, e o meu carro se sente ônibus. Eu não entendi, mas por que seu carro se sente ônibus? Ele só quer andar na linha dos ônibus, no corredor do ônibus. E além do mais, se chegar uma multa em casa, eu vou na multa até o Detran e vou falar assim, tira essa multa. Por que tira essa multa? Sabe por quê? Porque meu carro se sente ônibus. E agora pode, né? O carro está se sentindo ônibus, né? Enfim. Por que eu falei isso? Querendo dizer que o filho mais novo requer a herança do pai vivo. Mesmo indo contra a cultura judaica, mesmo ele se tornando uma vergonha para a sua família, mesmo quando ele vai reivindicar a sua herança para o pai, ele está tratando o seu pai como um cadáver, um morto. Na cultura judaica não existe herança para pai vivo.
o filho mais novo viola, transgride vários costumes familiares, costumes históricos. Ele abre mão de uma cultura para satisfazer os seus próprios desejos e vontades. O que tem a ver isso com os dias de hoje? Muita coisa. Ele esqueceu que a herança que o pai deixava era também para cuidar do próprio pai na velhice. Ou seja, o filho diz para o seu pai: estou nem aí com a cultura da família, estou nem aí para a cultura da época, eu estou nem aí para o que ninguém pensa, estou nem aí pela reputação da minha família. Ele olha para dentro da sua própria vontade. Ele decide tomar uma atitude totalmente incomum. O texto diz que ele o quê? Ele vai para uma terra distante. Ele vai para uma terra distante e perde tudo. E o texto diz que ele chega ao ponto de querer comer a comida dos porcos que ele estava cuidando. Pastor, o que isso tem a ver? Hoje nós estamos na mesa, na Santa Ceia do Senhor. Quantas vezes nós trocamos a mesa para se alimentar de qualquer coisa? Quantas vezes nós estamos trocando a vontade de Deus, a presença de Deus, por qualquer coisa? E decidimos viver como este jovem, uma forma desordeira e irresponsável. Quantos de nós temos a mesma consciência, achando como este filho mais novo, este filho perdido, achando que o dinheiro é a fonte de toda a felicidade? Quem já ouviu isso? Dinheiro não compra a felicidade, mas manda trazer. Mentira capitalista. Eu não estou dizendo que nós não temos que viver bem, não estou dizendo que a gente não tem que comer bem, se vestir bem, morar bem, não, é promessa de Deus, mas o que eu estou querendo dizer, nós não podemos ser dominados e presos pelas as riquezas deste mundo. A Thay acabou de ler um texto que a mulher que deu mais, deu o quê? Tudo. E quando Deus fala isso, Deus não tá interessado com o dinheiro que nós temos, Deus está interessado no coração do seu povo, porque Deus, sabendo que quando tem o coração, olha um exemplo, o pai não tinha o coração deste filho. Por que o pai não tinha o coração deste filho? Porque o filho se importou muito mais consigo do que viver algo da parte de Deus. E ele decide ser movido pelos prazeres deste mundo. Ele decide viver de uma forma dissoluta. E ele perde o princípio. Ele acha que o dinheiro é a fonte da sua vida. Já falei aqui diversas vezes, o dinheiro ele precisa ser seu servo, ele não pode ser o seu senhor. Porque quando
E nós já falamos aqui, a única coisa que Deus chama de Senhor na Bíblia, você sabia que é o dinheiro? A Bíblia diz: você não pode servir o Senhor ou a Mamon. Mamon, já falamos sobre isso, significa o Deus do dinheiro. O dinheiro na sua vida, meu irmão, tem que ser servo. Eu não estou falando aqui de oferta, eu não estou falando aqui de... Estou dizendo que quando Deus é o Senhor do nosso dinheiro, todas as coisas cooperam. Uma outra coisa que esse rapaz faz, ele desonra o seu pai, a sua família, desonra a autoridade do pai, e naquela época, a cultura judaica, a celebração, a autoridade do pai era algo extraordinário. Ele perde o senso de responsabilidade, e os prazeres se tornam prioridade na vida desse rapaz. Os desejos carnais, os prazeres carnais, se tornou a sua satisfação. Eu quero te dizer algo. Prazeres momentâneos nunca vai satisfazer a glória eterna. Não troque os prazeres momentâneos pelos prazeres eternos. E este jovem nos ensina. Ele abre mão. Mas este texto nos ensina completamente o caminho da redenção. O versículo 7 diz que o quê? Ele cai em si. Ele olha para dentro de si e ele lembra da casa do Pai. Fala assim: ele lembra da casa do Pai. Ele sentiu saudade. E o conceito de casa, meu irmão, de lar, de terra natal, eu posso dizer, meus cunhados, o irmão e a irmã da minha esposa moram em um outro país. Quanto eles falam da saudade de casa. O ano passado nós estávamos em uma viagem que a Pamela ganhou no emprego dela. Nós estávamos viajando de ônibus de Paris para a Bélgica. E quando nós chegamos na rodoviária da Bélgica, na rua da rodoviária nós passamos em um restaurante escrito Empório Brasileiro. Sabe qual foi a primeira coisa que a gente fez? Com um monte de mala, corremos para este empório. E dos 15 dias que nós passamos em viagem, esse foi o dia que nós mais se satisfazemos em comer. Sabe por quê? Porque nós estávamos comendo a comida de casa. A casa, o lar, a terra natal, exerce uma profunda influência na vida do homem. A gente não tem mais essa cultura, mas os nossos pais têm. Qual era o maior prazer dos nossos pais? Vou para o Piauí, para a casinha de onde eu nasci. Do meu pai e da minha mãe eu não fui, mas eu tive o prazer de ir na roça onde meu sogro nasceu, no interior do interior de Minas Gerais, e qual é o prazer que eles têm de estar lá. Levar meus filhos para andar, nadar na cachoeira que ele tomava banho.
aquele sentido de propriedade. Meus irmãos, é comprovado cientificamente, uma criança que nunca teve um lugar que se sentisse teu, um lugar que não se sentisse casa, ele leva para a vida adulta a incapacidade de criar vínculos e raízes. O que você pega no espírito? Porque hoje os desigrejados têm aumentado muito, porque eles não têm a raiz de se pertencer em algo, não tem vínculo, não tem raiz. Mas mesmo este menino, o filho perdido fora, ele foi, se perdeu, mas tinha algo dentro dele, tinha uma raiz, tinha uma saudade de casa. E desde quando o homem pecou no Éden, o ser humano tem saudade de casa. A humanidade tem um anseio na alma por um lugar que se chama casa, o lugar que se chama conforto. Você pode viajar para a casa da tia aqui na Zona Leste. Passa 2 dias, 3 dias, você fala, meu Deus, eu preciso de casa. Ou é só comigo? Eu quero casa. Eu quero meu sofá. Eu quero meu chuveiro. Eu quero a minha cama. Sabe por quê, meu irmão? A casa é o lugar que remete segurança. Por isso que muitas vezes o trabalho da sociedade hoje é tirar o princípio de casa, tirar o princípio de família, tirar o princípio de cuidado, viver uma vida individualista, eu e mais ninguém, não, ou eu e os meus e mais ninguém, não. Deus está nos ensinando, Deus está nos apontando, dizendo, ei, eu te chamo para casa novamente. E como este filho mais novo, segundo Romanos capítulo 3, a Bíblia diz que todos pecaram e destituído da glória de Deus está. A partir do Éden, eu e você também estamos exilados e temos saudade de casa. Sabe por quê? O céu não é o seu destino. O céu é a sua origem. Por isso que existe um anseio no coração da humanidade necessitando de algo. Sabe aquele vazio? Eu costumava dizer sabe aquele vazio que nada preenche? Sabe aquele vazio que eu tiro por mim, eu ia na balada, não preenchia, eu ia, graças a Deus, nunca usei droga, mas ia pro Vovô Balão, não preenchia, ia pro samba, não preenchia, ia pro Racionais, não preenchia. Aí um belo dia uma pessoa olhou no meu olho e falou assim, sabe por que você tem esse vazio? Porque dentro do seu coração existe um buraco, existe uma necessidade, existe um anseio que te chama de volta para casa. Porque nós fomos criados, meu irmão. Quando olhamos para Gênesis, Deus nos mostra que nós fomos criados para se relacionar com Deus Todo-Poderoso. O Éden foi criado para nós gerarmos um relacionamento com o Criador. O Éden foi criado para nós vivermos na presença do Senhor.
O Éden não teria, o Éden era o lugar do amor. O Éden era um lugar que não teria decadência. O Éden era um lugar que não tinha doença. O Éden era um lugar que não tinha depressão. O Éden era um lugar que não tinha problema financeiro. O Éden foi criado para vivermos a plenitude de Deus. Mas Deus, sendo soberano, coloca dentro de nós a responsabilidade chamada livre-arbítrio. O homem vai lá e peca. A partir que o pecado entrou na humanidade, nós somos exilados. A nossa casa original era o Éden, e aí Deus expulsa o homem do Éden, Deus expulsa o homem do jardim. E Jesus vem para colocar ordem em tudo isso, dizendo: eu sou a porta. Quem entrar pela porta, vai entrar na casa. Da mesma maneira que o filho pródigo, ou o filho mais novo, não quis viver pelas ordens do pai, não quis viver conforme a vontade do pai. Adão e Eva no Éden também não quis. E foi quando o pecado entrou no mundo e nos exilou fora do jardim de Deus. Assim como está escrito em Romanos, a partir daí todos nós vivemos longe da vontade de Deus. E Deus está dizendo: é tempo de voltar para casa. Alguns teólogos dizem que este menino voltou porque estava com fome, passando fome, mas eu prefiro dizer que ele voltou porque ele teve um encontro real com Deus. Nós só voltamos para casa quando nós temos o entendimento que estamos perdidos. E hoje Deus está querendo nos dizer: ei, o caminho que você está, talvez é o caminho da perdição. E Deus está dizendo: ei, é tempo de voltar para casa. O texto diz que ele caiu em si, o texto diz que ele teve uma reflexão. E a reflexão desse jovem levou ele a viver uma vida de arrependimento. Ele olhou para a sua própria condição e dizendo: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo com aquilo que Deus tem para mim? O que eu estou fazendo com a minha família? O que eu estou fazendo com a minha casa? O que eu estou fazendo com a promessa a qual Deus liberou sobre a minha história? Igreja, é tempo de olhar para dentro de nós. Eu costumo dizer, a gente pode enganar a si mesmo, mas a gente não engana a Deus. Como você está na sua empresa? Como você está na sua casa? Como você está com seus filhos? Como você está com seus negócios? Hoje é tempo de reflexão. E a minha oração é que a nossa reflexão gere arrependimento verdadeiro. A minha oração é que eu e você venhamos falar exatamente o que o jovem falou: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno. Olha que interessante. O texto começa dizendo lá no versículo 11 que ele sai o quê? Todo pomposo, todo cheio de si. E volta simples, humilde. Eu falo para os meus filhos: a maior virtude de um homem
é amar a Deus e ser humilde para que onde você chegar, as portas estejam abertas. Ele saiu todo pomposo, ele saiu totalmente poderoso. Mas chega um momento que ele olha para dentro de si e ele volta para casa. Sabe por quê? É na casa que nós temos destino. É na casa que nós temos propósito. Ele volta. E ele volta sozinho. Ali ele começa a entender que a única coisa que poderia mudar a vida dele é ele voltar para a presença do Pai. Ele cai em si, ele reconhece e ele volta. O que é o voltar na minha interpretação? É a atitude, é uma ação. Não adianta, meu irmão, eu e você vir domingo após domingo, eu quero, eu vou, se nós não se levantarmos e irmos tomar uma atitude, tirar os planos do papel e pôr na ação. Não apenas só cair em si, mas tomar uma atitude, uma ação na direção do Pai. Ele se levanta e vai na direção de onde poderia mudar a vida dele. Ele levanta, ele reconhece as suas condições e fala assim: eu tenho um lar. Ele não sabia o que ia acontecer. Por quê? Ele já tinha pegado tudo que era dele. Mas na casa tinha o Pai. E o Pai é Deus. O Pai é Jesus Cristo. E este Pai está aqui. Se você observar o texto diz que o Pai foi na direção do Filho? Não. O texto diz que o Filho foi na direção do Pai. Sabe aquela historinha? Deus sem a gente continua sendo Deus e a gente sem Deus é nada. É mais ou menos isso, meu irmão. Somos nós que carecemos da presença de Deus. Ué, sabe aqui uma coisa que esse texto nos ensina? Aqui não, né? Aqui não. Mas pastor, já ouvi de tudo, né? Meu irmão, você precisa ter uma direção na presença de Deus, você precisa tomar uma atitude. Aí a pessoa olha, não pastor, a ideia é o seguinte: quando Deus mudar a minha vida, eu vou. Quando chegar a minha hora, eu vou. Aí tem uns aí, está quase chegando pastor, mas não é ainda. Esse jovem esperou mudar alguma coisa na vida dele? A Bíblia diz: vem como estás. Nós não temos que esperar mudar para ir. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Às vezes as pessoas falam: você teve um encontro com Jesus, mudou instantaneamente. Mentira! Você vai na presença do Senhor, Deus gera um milagre, e a transformação começa e continua no processo e no caminho. É um dia de cada vez, é um processo de cada vez, é um dia após o outro. Este menino me ensina, eu só preciso ir na direção correta. Eu só preciso ir para casa, eu só preciso ir para o lugar seguro, eu só preciso ir no lugar que vai ser e vai trazer a minha transformação. E ser sincero na presença do Senhor. Qual é a primeira coisa que o rapaz fala para o seu filho? O rapaz fala para o seu pai? Não, vamos olhar a cena.
O texto diz que o menino vai na direção do pai. O texto diz que o pai viu o filho de longe. A Bíblia não diz, mas no Evangelho de Roberto, capítulo 16, versículo 2, diz que o pai todos os dias ia para a porta e dizer, ele vai voltar. Ele vai voltar, porque na casa do meu pai tem muitas moradas. O pai olha para ele. E na velocidade que o filho vem, o pai vai. Pega isso no seu espírito. Ele chega e o texto diz que o quê? O texto diz no versículo 20, que o pai, movido de compaixão, correu na direção do seu filho, e abraçou no pescoço um ao outro e se beijaram. O pai perguntou o que o filho fez com o dinheiro. O pai perguntou quão podre o filho estava, quão fedido o filho estava. Por quê? Porque ele estava cuidando de porcos. Ele não olhou para nada, ele olhou para o seu filho. Ei, Deus não vai olhar para as suas condições, Deus não vai olhar o quanto você tem pecado, Deus não vai olhar o quanto você fez, Deus só quer te abraçar e transformar a sua vida. Ele não vai fazer um questionário, fez isso, X, não. Quem faz só isso é só o pastor Rafa no quarto módulo com a prova. Quantos livros poéticos? Errou X. Fala 3, profeta menor, errou X. Os alunos dizendo, é isso mesmo. Não. Deus nunca vai colocar um X nas suas costas. Ele não vai perguntar o que você fez com o seu dinheiro. Ele não vai perguntar como você viveu a sua vida. Ele vai te abraçar. O texto diz, eles se abraçam no meio do caminho, e o filho imediatamente quer se desculpar. Lembra de Jacó, quando encontra o seu irmão? Eu pequei, todo mundo já quer colocar suas lepras para fora. Aí no versículo 21, o filho disse, pai, eu pequei contra os céus e contra a terra, visto eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, aleluia, versículo 22, mas o pai disse ao seu servo, trazei a melhor veste. Veste é cobertura. Deus está dizendo, ei, eu quero mudar as vestes, colocar vestes novas. Deus quer mudar um renovo sobre a sua vida. Deus quer mudar um renovo sobre a sua casa. A casa tem vestes novas. A casa tem vestes novas. A casa tem plano novo. A casa tem sonhos novos. A casa tem cobertura de um Deus Todo-Poderoso. Lá fora você é qualquer um. Na casa, Deus vai pôr vestes novas. Pega a melhor veste, proteção. O texto continua dizendo, e põe um anel na sua mão. Sabe o que significa o anel, meu irmão? Autoridade.
Se você olhar nos relatos antigos, o anel vinha com o brasão da família. E tudo que era selado pelo anel, dizendo, o brasão da família. O que Deus está dizendo para este menino? O que o pai está dizendo para este menino? Que na casa nós temos a autoridade retomada. Na casa nós temos o lugar de honra. E põe um anel, dizendo, ei, você é o meu filho. Você é o meu filho. E ele termina colocando as sandálias nos pés. Na casa. Em Efésios capítulo 6 diz que o quê? Se preparai do evangelho, na armadura de Deus, capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sapatilhas do evangelho. Na casa, os propósitos de Deus é restituído na sua vida. Olha só que interessante. Olha o plano da salvação, olha o plano da redenção quando nós voltamos para casa. O céu é a nossa origem, não o nosso destino. Jesus vem para restituir isso. Ele tira a nossa condição de um homem pecador e nos leva de volta para o jardim de Deus. E no jardim de Deus, nós recebemos capa, proteção, nós recebemos anel, autoridade, e nós recebemos a sandália, quer dizer, eu ponho um caminho novo diante de você. Caminho, estrada, prepara as sapatilhas do evangelho, coloca calçados novos. E ele fecha. No versículo 23, dizendo, traz um novilho cevado, e matemos, e comamos, e se alegramos. A Bíblia diz que o Senhor faz festa, quando uma pessoa se arrepende da sua vida pecaminosa, e volta-se a Jesus. Meu irmão, na casa tem segurança. Na casa tem cobertura. Esta parábola é uma analogia de toda a vida da humanidade, desde o Éden, desde a queda. Mas o pai sempre está na porta, dizendo, eu quero pôr vestes novas. Filho, volta para casa. Ele não vai atrás, mas ele está esperando. Ele está esperando porque quando ele entra na casa, quando ele volta para casa, algo do céu acontece. E no último versículo que nós lemos, ele disse o quê? Vamos se alegrar, vamos fazer festa, porque este meu filho estava morto, mas ele voltou a viver. Ele estava perdido, e ele foi achado. E eles começaram a se alegrar. Meu irmão, eu não sei onde você está andando. Eu não sei o que vocês têm vivido. O que eu aprendo com este jovem rapaz é muitas vezes o que nós vivemos naturalmente, uma arrogância, querendo viver uma vida descontrolada, viver uma vida controlada por nós mesmos. Aqui o texto nos mostra, querer viver por nós mesmos vai dar errado. Desde que o mundo é mundo, a pessoa que decide viver por você mesmo, na sua própria força, na sua própria vontade, vai dar errado, meu irmão. É nos negócios, é na família,
é nos estudos, é em qualquer área. Eu saí do emprego há 3 meses e recebi algumas propostas. E movido pelas minhas necessidades, movido pela minha vontade, eu fui lá e fechei uma parceria com um rapaz. Fechei em uma semana, 3 dias depois, aquele negócio me consumindo, e eu não aguentava. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? Jesus, o que eu vou fazer? Falei com a Pâmela falou assim, você vai ter que voltar lá no escritório e falar que não vai mais, que não está fechado. Eu falei, mas eu já fechei. É melhor você obedecer a Deus ou ficar desse jeito? Falei, meu Deus, vou obedecer a Deus. Aí voltei, liguei para o meu amigo. Ô, meu amigo, vamos conversar? Não, vamos ligar, eu te ligo agora numa mensagem, numa chamada de vídeo. Não, eu quero olhar no seu olho. Cheguei no escritório dele e falei, meu amigo, muito obrigado, quero te agradecer, mas não vai rolar mais. Agradeci, e no meio da conversa, o meu eu querendo me boicotar. Aceita. E o cara falou, não, mas vamos fazer assim, vai ficar melhor, vai te fazer isso e isso. E o Beto querendo boicotar o Beto. Aceita. De repente veio uma ousadia do Espírito Santo, eu falei assim, cala a boca, Beto, eu vou crer na promessa de Deus sobre a minha vida. Falei, meu amigo, e aí ele querendo enrolar a reunião, eu falei, meu irmão, eu preciso, dá licença, tchau, Deus te abençoe, e saí correndo. Porque os planos de Deus na casa do Pai, a promessa. Na casa do Pai, não importa a circunstância, mas vai ter anel no dedo, vai ter sandálias nos pés e vai ter vestes novas. Meu irmão, sabe o que eu sinto no meu espírito nesta noite? É Deus dizendo, da mesma forma que eu fiz com aquele jovem, eu posso fazer com o Beto, eu posso fazer com o André, eu posso fazer com o Marcelo, eu posso fazer com o Thales, eu posso fazer com o Samuel, eu posso fazer com a dona Ana, eu posso fazer com o Fábio, eu posso fazer com a avó Socorro. Porque o mesmo Deus de ontem é o de hoje e é o eterno. Meu irmão, eu não sei aonde você está. Eu não estou aqui, eu não posso te julgar, eu não estou querendo te julgar, eu só estou querendo te dizer que quando nós voltamos para casa, existe consolo. Quando voltamos para casa, existe segurança. Quando nós voltamos para casa, existe abraço do Pai. Existe provisão de Deus. Terminando a minha história, uma semana depois, Deus deu uma provisão, e eu comecei em um novo desafio, aleluia, glória a Deus. E 2 semanas atrás veio uma outra proposta, que eu senti paz no Espírito, estamos caminhando, porque aquilo que é de Deus traz paz e segurança. Se está confuso, meu irmão, não é de Deus. Se não está ouvindo direito, calma. Deus sempre vai falar sim, espera e não. Mas espere a ouvir. Às vezes a gente ora agora e já quer tomar as rédeas. Não, meu irmão, calma. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse isso, eu não teria dito, vou preparar um lugar, dó, então me levarei, aleluia, na casa do meu Pai, há milagre.
Na casa do meu Pai, a paz do Espírito. Não estou dizendo que não vai ter luta, vai, meu irmão. Mas as lutas não vai me paralisar, as lutas vai me impulsionar para mais perto da casa do Pai. Vai me colocar no lugar seguro, como Maria. Maria foi para o lugar seguro, se colocou aos pés do Senhor e quis a melhor parte. E a melhor parte era estar nos pés do Senhor. Este menino nos ensina o caminho de ida, mas também ele nos ensina o caminho de volta. E meu irmão, voltar é sempre melhor do que ir. Eu não sei aonde você está andando, mas eu tenho uma certeza muito forte no meu coração. É tempo de voltar para casa. O Pai está na porta, pronto para te ver longe, pronto para te ver e falar assim: eu quero te abraçar. Quantos de nós, faz quanto tempo que você não sente um abraço do Pai? Você acha que o Pai está longe? Não, o Pai só está te esperando voltar, para colocar a capa, para colocar o anel, e para colocar as sandálias. Ele não vai te questionar, Ele não vai te julgar. O texto não continua, mas eu tenho certeza que a vida desse jovem jamais foi a mesma. Sabe por quê? Porque quando nós reconhecemos as nossas fraquezas e voltamos para casa, Deus começa algo de transformação, algo que cura. Desculpa eu brincar com Israel, algo que Deus diz, fala: tira o dread. E ele tirou. Eu achava muito top o dread dele, mas quem sou eu para Deus? Se Deus falou, tira. Se Deus falou, faça, meu irmão. Porque na casa existe algo poderoso. Sabe aquilo que você está procurando, rodando e não acha? É porque o que você está procurando está na casa do Pai. Não é a igreja física, mas é a presença de Deus. É você chegar e não ter o que orar e se ajoelhar nos pés do Senhor. E Ele vir com o manto dele e te cobrir e dizer assim: eu estou aqui. Filho, calma, está difícil. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Filho, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E você, Jesus, está difícil. Vem aqui, Marcelo. Se ajoelha. E ele está ali. E Jesus fala: vem. Eu estou contigo, vamos. É na casa. É na casa. Deus está dizendo: igreja, volta para casa. Deus está dizendo: volta para casa. Na casa, eu vou pôr umas vestes novas.
Na casa, eu vou pôr o anel. Na casa, eu vou trocar as sapatilhas. Volta, igreja. Pastor, mas eu já estou. Recalcule a rota. Volta. Eu estou dizendo para mim. Eu quero voltar para casa. É só lá. É só lá. E hoje nós temos a ceia, a mesa, a festa, o banquete, celebrando. Sabe o que eu sinto? Chegou o tempo da igreja celebrar. Eu, como pastor desta casa, está ali o nosso pastor, vice-presidente, passamos 2 anos de lutas e batalhas, mas este ano de 2024, nós temos visto a mão poderosa do Senhor sobre esta casa. É profético, o tutu é profético. Nós estamos orando para as tendas se alargar, os projetos se expandindo, os nossos pequenos grupos se expandindo, pessoas chegando. E você que está chegando, sabe qual é o nosso maior prazer? Nós queremos te amar, nós queremos cuidar do seu coração, nós queremos crescer junto, queremos chorar juntos. Porque na casa, há glória, há milagre e há poder. Vamos colocar de pé. Ei, semana que vem eu vou falar do segundo filho, o segundo perdido. Hoje, não importa para onde você foi, não importa aonde você está, o que importa é que Deus está dizendo: filho, a casa é sua, pode entrar. A volta é difícil? É. A volta tem batalha? Tem. Mas, no entanto, meu irmão, a casa é o único lugar que pode nos curar. A mesa é o único lugar que nós somos saciados. E hoje nós estamos diante da mesa. E hoje nós vamos celebrar a ceia de voltando para casa. Chamar o Fábio e a Vivi aqui na frente. O irmão Beto e a irmã Clay. Vem vocês dois. A mesa cura. A casa é o lugar seguro. Ei, sabe o que Deus está dizendo? Eu quero te cuidar. Eu quero te salvar. Eu quero gerar algo novo sobre a sua vida. Volta. O Pai está te esperando. Ele tem um lugar seguro.
Deus está te chamando. Atos capítulo 2, ou capítulo 3 diz: arrependa-se, pois volte-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venha tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande Cristo, o que lhe foi designado. Ei, a casa. E hoje nós estamos diante da mesa, diante da ceia. A ceia é um ato de Deus dizendo: eu quero se relacionar contigo. Na noite que ele foi traído, ele reuniu os mais próximos. Disse: este é o pão que representa o meu corpo, e este é o cálice que representa o meu sangue. Comei em memória de mim até que eu volte. Nós oramos, fazemos isso em memória do Deus Todo-Poderoso, dizendo: Maranata, nós queremos estar na sua casa. O salmista diz: que eu more na tua casa para sempre. Uma coisa eu peço e essa eu busco: que eu more na tua casa para sempre. Pai, aqui nós oramos pelos elementos, pelo pão, pelo vinho. A mesa, a casa, representa algo do céu. Que ao tomarmos esta ceia, Jesus, algo do céu aconteça em nós. Que ao tomarmos a ceia, nós venhamos cair em si, como o jovem caiu e voltou. Que nós possamos nesta noite entender a necessidade de voltarmos para casa. A necessidade de voltarmos e se rendermos ao Senhor. Senhor, que nós possamos entender que no Senhor nós temos a segurança, que no Senhor nós temos a cura, que no Senhor nós temos a restituição, a restauração. Cura-nos, ó Rei. Ao tomarmos esta ceia, algo do céu aconteça, em nome de Jesus. Ao receber os elementos, ora. Pode. Isso. Eu me perdi dos teus propósitos, Deus. Ao receber os elementos, eu percorri. Ora, fala com o Senhor. Caminhos que não é. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Eu chorei de saudade. Examine-se o homem a si mesmo. Ei, o Senhor está te chamando para casa. Ei, o Senhor está te chamando, volta! Ei, volta! Deus, não consigo viver sem. Volta para casa! Volta para Ele! Volta, porque só Ele tem a resposta!